Muito bem, olha só. Em 31 de março de 64, o general Mourão Filho, de Minas Gerais, iniciou um movimento de tropas em direção ao estado da Guanabara. Em vários estados, movimentos militares eclodiram apoiando Mourão. No dia seguinte, sem qualquer resistência do governo de João Goulart, da população ou de militares legalistas, Jango foi deposto. A justificativa para a deposição de João Goulart pelos militares foi a seguinte, vamos relembrar. João Goulart ele assume a presidência em 7 de setembro de 61 e deposto em 1º de abril de 64. Então ele fica apenas, tão somente, 2 anos e pouquinho no governo. Não chega a ficar 3 anos. O problema desse período todo de governo é que governo, assim, de fato mesmo, o João Goulart não tem sequer 1 ano. Por quê? De 61 até 63, o Brasil era uma república parlamentarista. Então, quem, no caso aqui, de fato governava, era o primeiro-ministro, Tancredo Neves, Brochado da Rocha e assim por diante. A partir do plebiscito em 63, mostrando que o parlamentarismo se revelou ineficiente, é que o presidente João Goulart começa a governar. Aí ele lança os planos, o plano trienal, o plano trienal de desenvolvimento. Ele ia aproveitar esses últimos 3 anos que ele teria para ser o presidente para tentar desenvolver algumas coisas. E faz parte desse plano trienal o conjunto das reformas de base. É aqui que morava o perigo, segundo os militares e os civis conservadores. Por quê? Para eles, as reformas de base era uma aproximação do Brasil ao esquerdismo, ao socialismo, ao comunismo, a Cuba, China e União Soviética. Então, esse era o risco, segundo os militares, que o Brasil corria, de uma aproximação em demasiado da esquerda e que levaria o Brasil a se tornar uma república comunista, ou uma república sindicalista, ou coisa parecida. O resultado disso, vamos tirar o João Goulart antes que ele acabe fazendo essa aproximação. Lógico que temos que sempre relembrar do apoio que os Estados Unidos deram no golpe de 64, através da Operação Brother Sun. Que foi colocar de Operação Brother Sun, que era colocar no nosso litoral navios de guerra e tudo mais, encouraçados, para que, caso ocorresse essa resistência, que foi citado no texto, o Brasil seria invadido, como tinha acontecido já no Vietnã e na Coreia. Então veja só, na letra A, Jango estava transformando o Brasil numa república sindicalista e comunista. Por mais que a gente saiba que isso não é verdade, era a justificativa, que a questão pede, que os militares tinham. É correta a letra A, segundo a justificativa que os militares deram. Na letra B, o Jango estava realizando reformas que incomodavam os setores de exportação de mercadorias para Cuba e China. Bobagem. Jango estava se desviando da Revolução Redentora, não querendo implantar a reforma agrária aprovada pelo Congresso. Bobagem. É justamente o Congresso que se opunha a essa reforma agrária que o Jango propunha. Jango havia realizado a reforma agrária, não conseguiu. Falso. Jango não obedeceu a uma resolução do Supremo Tribunal Federal que regulamentava a lei de remessa de lucros. Isso é uma briga antiga que vem desde os tempos do Vargas, que jamais vai acontecer. Então, correta mesmo, apenas a letra A.